meu querido Paulo Bus. Mais uma vez, um prazer imenso recebê-lo aqui no Giro das 11. Paulo Bus, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz e do Centro Colaborador em Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da Organização Pan-Americana, Organização Mundial da Saúde, OPAS e OMS, uma potência no nosso mundo da saúde, nesse Brasil aqui que precisa tanto dessa dimensão. Querido Paulo Bus, eu acho que você que ativa o seu microfone, pode ativar, eu já vou aqui saudando efusivamente sua Ativado o presença. som. Bom dia para você e para todo o seu grande público. Obrigado, meu querido Paulo Bus. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco sobre a cena político-social brasileira, no sentido de que nós vimos aí um julgamento do STF muito importante sobre aqueles ataques à democracia. Como é que você viu? Você gostou do que você viu no julgamento do STF? Paulo Bus. Eu gosto de justiça. E eu acho que o Supremo, o STF, novamente foi promotor da justiça. Isto é, ao julgar os celerados, eu posso dizer assim, que tentaram derrubar o Estado de Direito, dar um golpe de Estado para tomar o poder legitimamente atribuído pelo povo brasileiro ao presidente Lula, eles cometeram o mais grave crime que se pode esperar de um grupo contra toda a população, que é se apossar de forma irregular, de forma absolutamente inaceitável do poder, né? E é claro que foi um nítido esforço de dar um golpe de Estado. Todas as evidências são todas muito claras, apenas os juízes indicados pelo Bolsonaro, na verdade, não conseguem enxergar isso. Isso é lamentável, né, esse partidarismo desses dois juízes, mas o Supremo Tribunal Federal ele promoveu, está em nome da justiça, em nome do direito e, portanto, em nome da população que quer viver o Estado de Direito, promovendo justiça ao condenar esses 4 celerados, e espero que muitos outros sejam condenados para que nós tenhamos um exemplo que não seja mais, que não tenhamos mais a tentativa de golpes de Estado, que seja exemplar a punição, que eles não recebam sursis de nada, que eles tenham que cumprir a pena longamente em prisões de muita segurança. Eu estou feliz com o resultado, embora eu não seja vingativo, ninguém tem que ser vingativo, nós devíamos estar promovendo a distensão, mas o golpe é inaceitável. Eu fui, em 64, eu fui uma das pessoas, né, que vivi pela minha idade aquele golpe, que produziu quase que perenes consequências na nossa sociedade. Então, digo para você, muito feliz com os resultados da justiça. Não se pode tergiversar nessa responsabilidade, né? Agora, você também espera, Bus, que os mandantes, os ideólogos, influencers, financiadores também sejam punidos, né? É Como todos nós. evidente, porque o executor ele é um braço do processo todo, ele é um braço da corrente maligna, não é? Mas, obviamente, tem ideólogos e tem financiadores desse processo, né? E tudo indica, por todas as afirmações anteriores, que o ex-presidente Bolsonaro era a liderança do golpe. Ele pretendia vamos dizer, negar que perdera as eleições e se perpetuar no poder. Mas é muito ignorante, né? Nem as Forças Armadas, o lado mais sombrio e ignorante que as Forças Armadas também têm, né, o apoiaram, porque ele é a nata do que temos de pior no Brasil, né? Tanto a formação dele, a ignorância, o que ele sabe sim é manipular, orientado, obviamente, por especialistas, né, em matéria de comunicação,
ele tem sabido manipular, buscando esses contatos absolutamente inaceitáveis. Mas o povo brasileiro não é tolo, não. Eu acho que a gente. Será que congelou o Paulo Bus aqui? Não. Não, não, Eu não, acho, não é. eu acho que a gente está demonstrando maturidade nesse momento da nossa história. Nós temos de reconhecer isso, né? O brasileiro tem. Existe um ceticismo estrutural aqui no Brasil, né? Sobretudo no campo democrático, mais à esquerda, né? A gente meio que desacredita no potencial, né? É uma ambiguidade, pelo menos, né? Que a gente sente. Não sei se você concorda com essa leitura, mas assim a população brasileira, a opinião pública, ela vai renascendo, ela vai se reestruturando depois de tempos de trevas, né? Tempos de obscurantismo. Você acha que hoje o Arthur Lira, antes da gente entrar na nossa pauta da saúde e tudo mais, eu quero aproveitar a sua presença aqui, aproveitar a sua capacidade analítica, meu querido Paulo Bus. O Arthur Lira deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que o bolsonarismo está longe de estar morto e tudo mais. Como é que você vê esse campo que foi formado no Brasil, meio que, né, uma conjuntura muito específica, né? Discurso de ódio, imprensa, né, com seus pendores também golpistas e anti-esquerdistas, acabou eclodindo em Bolsonaro. Você acha que a gente vira essa página vai continuar ali reverberando e perturbando a nossa ordem democrática? Olha, eu discordo praticamente de tudo com o Arthur Lira, mas nisso eu concordo. Eu acho que o bolsonarismo não morreu, permanece vivo nos piores bolsões da sociedade brasileira, está escondido nas trevas, vai disputar, como nos disse a Magali agora há pouco, as eleições municipais. As chances de eleição, dada, vamos dizer, o obscurantismo, com que, ou melhor, não é bem o obscurantismo, digamos assim, é a marginalização que vive grande parte daquilo que nós chamaríamos, em outros tempos, ou pela análise marxista, de um lumpenproletariado, digamos, existe de fato uma despolitização, a criação de mitos, né? Muita ligação, digamos, com o bolsonarismo com as igrejas evangélicas. Não é à toa que ele explora esses contatos com esses pastores, eu diria, diabólicos, que não estão a serviço de Deus, mas do demônio, né? E é um voto conservador, ele encarna todo o atraso da sociedade brasileira, e isso existe. A sociedade, nós temos que trabalhar muito forte na emancipação das massas, vamos dizer, para também utilizar uma linguagem antiga, eu diria até uma linguagem do Paulo Freire, não é? Quer dizer, a pedagogia do oprimido e a questão da educação para a libertação. Acho que nós perdemos muito espaço exatamente nesse lumpenproletariado, nessa população mais pobre, mas pouco a pouco, como você disse, a dinâmica da sociedade brasileira, nós temos que confiar nela também. E temos que trabalhar na politização das questões para que a população entenda que esses falsos profetas, esses falsos líderes, numa linguagem que seria, digamos, as igrejas evangélicas, que eu acho que é onde está a maior parte do voto bolsonarista, assim como nas classes médias remediadas do interior do Brasil. O exemplo clássico, típico, a meu ver, é São Paulo. Não é? Nós temos que trabalhar para mostrar, primeiro, para, vamos dizer assim, superar a demonização do PT, a demonização até do próprio Lula. O Lula é menos demonizado que o PT, mas também é demonizado, né? E mostrar que pseudo-profeta, ou que pseudo justo servidor de Deus, como assim se intitula o Bolsonaro e sua digníssima esposa, como isso tudo é uma grande farsa, né?
acho que nós temos que mostrar também o lado positivo do governo, o lado positivo que vem acontecendo, né? Eu tenho uma surpresa bastante, me deixa muito satisfeito os resultados que vem se conseguindo no campo social e econômico. Estabilidade, redução da inflação, o preço da carne caiu, existe uma justiça, estamos com preços mais justos, subindo menos em alimentação. Isso não é obra do acaso, né? Isso não é obra do mercado. Diminuição do desmatamento, tudo isso. Diminuição do desmatamento, redução da informalidade no trabalho, redução do desemprego. Isso não é natural. Pois é, o Lula tem sorte. Ora, o Lula Fantástico. tem sorte. Não, eu concordo contigo. Eu queria até te perguntar, já que você entrou nesse campo do governo, quer dizer, no campo da saúde, a gente tem tido informações. Por exemplo, a questão do preço da carne ter caído, isso impacta na saúde também do Brasil. Sem Tem mais dúvida. acesso à proteína, né? Sobretudo para as Claro, crianças, né? claro. E você sabe que uma criança desnutrida na infância, ela terá menos chances de disputar no mercado competitivo capitalista que nós vivemos. Então, nós temos que trabalhar ardorosamente pela amamentação no peito das mães brasileiras e depois pelo acesso à proteína, como você disse. Porque a desnutrição proteica dos bebês e das crianças é o pior legado que uma sociedade pode dar a uma pessoa. Então, quando o Lula fala fome zero, ele está corretíssimo, né? E agora, essa queda no preço de proteínas, a estabilização no preço dos alimentos, etc., o estímulo à agroecologia, o estímulo à produção dos pequenos agricultores, cria mercado e, ao mesmo tempo, cria condições das pessoas comprarem mais barato o alimento de boa qualidade. Tudo isso está dentro desse projeto de sociedade que o Lula ofereceu ao sonho dos brasileiros que compraram esse projeto. Agora nós temos que ajudar, porque o Congresso Nacional vai jogar pesado, porque um grande número, infelizmente, dos deputados, sobretudo eleitos, sobretudo deputados, não tem o menor compromisso com a justiça social, com o progresso dessa nação. Eles têm compromisso com as falcatruas que frequentemente vêm à tona, tem com o pior, né, do seu eleitorado. Então, esse Congresso, apesar de todas as concessões que o Lula vem fazendo, que são, eu diria, necessárias, você não governa sem o Congresso, a não ser que você seja um ditador. Então, esse jogo é um jogo extremamente delicado, extremamente difícil, né? O Lula tem se virado para, inclusive, entregando importantes postos no governo. Eu vivo o dilema de concordar e discordar dessa estratégia. Mas como é que se governa uma sociedade que se depende de um conjunto de deputados e senadores da qualidade com que nós temos no Congresso Nacional? Aliás, é um processo que a gente precisa dar uma resposta em algum momento. Enfim, reforma política talvez não seja o momento agora, mas também não pode adiar muito esse reencontro, né, para que a gente tenha um Congresso que seja mais representativo. Aliás, essa questão, essa mini reforma eleitoral que fizeram, não sei se você acompanhou, quer dizer, vergonhosa, né? Quer dizer, não pode, a gente não. O Senado talvez bloqueie. Vamos esperar e vamos cobrar do Rodrigo Pacheco e do Senado. Você quer dizer alguma coisa? Não, eu estou de acordo com você. Eu acho que essa reforma é mais um exemplo, digamos assim, da irresponsabilidade política com o presente e o futuro de um grande conjunto de deputados líderes, inclusive do Congresso Nacional, entre os quais encontram-se os partidos todos à direita e a liderança do Lira, que olha para o hoje e para o ontem, né, para que eles consigam manter o poder e consigam manter a barganha, o poder de barganha que tem em relação ao governo. E essa reforma eleitoral reforça tudo isso, né? Pois é, Ana, eles querem correr para
para aprovar a tempo de colocar em prática em 2024. Nessa eleição, claro. Mas aí vai ter que correr muito. Paulo Bus aqui no Giro das 11, estamos ao vivo aqui, 12h37. Deixa eu trazer comentário da Loli Freitas. Amei suas palavras, Paulo Bus, muita sabedoria, consciência política, autenticidade. Fala claramente, é um excelente palestrante. Meus parabéns. Paulo Bus é uma potência. Paulo Bus, você foi presidente da Fiocruz, né? Por 2 mandatos, sim. Né? Antes da Nízia? Entre 2001 e 2009. Eu fui presidente da Fiocruz nos últimos 2 anos do governo Fernando Henrique e nos 6 anos seguintes do governo Lula. 4 do primeiro mandato e 2 do segundo mandato. Um momento fabuloso, né, para o Brasil e para a Fiocruz. Foi fantástico. Fantástico. É aquela história, o Paulo Bus tem sorte, o Lula tem sorte, coisa louca. Lula tem sorte, Paulo Bus. A gente constrói a sorte, né, Conde? A gente constrói as condições. E sim, todos nós podemos construir. Essa que é a verdade. A Bel, que está mandando aí uma mensagem, a Loli, que mandou a mensagem anterior, nós todos podemos ajudar a construir as oportunidades. É nossa obrigação conversar com o vizinho. Eu não paro de conversar. Eu entro no táxi, eu enlouqueço os motoristas de táxi, que eu provoco logo a conversa. Eu acho que é missão a gente fazer a verdade prevalecer. E tem em todos os momentos, em todos os lugares que você estiver. E o melhor de tudo, né? Eu também sou compulsivo, né? Com o caixa de supermercado, né? As pessoas mais simples, assim, é o melhor, porque daí você sente, né? Parece que você se conecta com o país, né? E você sente também vamos dizer assim, aonde reside a resistência construída ideologicamente, ou quase que muitas vezes imposta ideologicamente por manipuladores. Aonde está a resistência para a gente entrar pelas frestinhas da resistência e não obrigar ninguém, que ninguém tem que ser obrigado a nada, mas trazer o seu argumento também, né? Ô, Bus, e eu costumo, quer dizer, coisa de luta de classes também, de ser, né, comunista, assim. Você passa no caixa do supermercado, você nota que tem algum problema ali, deu problema na caixa, alguma coisa, aí atrasa, né? Em geral, as elites culpam o funcionário, né? A primeira coisa que, quando eu falo assim, falou, escuta, seu patrão está pagando direito, você está bem assistido, você está em condições de trabalho, porque é assim que a gente tem que proceder, claro, né? Sem dúvida alguma. Mas eu acho que nós estamos caminhando bem do ponto de vista das políticas sociais, do ponto de vista da política econômica, da política ambiental. E acho que o Lula hoje, na ONU, ele vai fazer daqui a pouco um discurso nas Nações Unidas. Neste momento, hoje, eu estava assistindo a cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste momento, está acontecendo em Nova York, na ONU. O Lula vai falar daqui a pouco, dentro da cúpula, e depois ele faz o discurso inaugural da Assembleia Mundial, né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, como toda histórico do Brasil ser o primeiro orador, logo depois o orador será o Biden, e o Lula vai trazer a mensagem do G77, o grupo dos países de desenvolvimento que acaba de se reunir em Cuba, e o presidente do G77, o presidente de Cuba, já falou, e a mensagem é clara. A mensagem é: nós temos que mudar a ordem econômica internacional. Tem que reduzir, tem que tratar a dívida externa dos países de desenvolvimento, que já pagaram e repagaram essa dívida. Não é possível 20% da arrecadação dos países ser para pagar a dívida externa. Países pobres, países que não têm acesso à alimentação, onde tem pobreza, onde tem mortalidade infantil elevada. Então, existe uma série de mensagens. Ouvidos moucos, como se diria no português antigo, por parte das grandes potências. Mas o Lula vai reafirmar a posição do G77, a posição do Brasil, que volta à cena internacional com a qualidade do discurso, da veracidade do Lula. Né? Para dizer isso, povos ricos, vocês destruíram suas florestas, vocês se industrializaram em cima dos recursos das colônias da América Latina,
das colônias asiáticas, das colônias africanas. Agora é hora de retornar. Vocês têm que reduzir, se for necessário, a qualidade de vida absurdamente superior que vocês têm, em nome do desenvolvimento dos países que estão numa situação terrivelmente pior. Fantástico. O discurso do Lula na ONU, eu estou me preparando aqui, vai ser uma das coisas mais importantes, né? Tudo que ele falou no Japão, na China, na França, na África, ele vai sintetizar agora desse discurso que foi feito aí com todo cuidado. Inclusive, ele estava trabalhando nisso ontem em Nova York. Espetacular. O líder com maior credibilidade no mundo, sem dúvida nenhuma. Todo mundo querendo conversar, as bilaterais que vão ser feitas. Deixa eu só trazer mais comentários aqui antes da gente seguir. Bel Yermans. Paulo Bus, certíssimo, ampliar a comunicação das coisas importantes que estão sendo feitas, fundamental. Ivone Barros, boa tarde a todos. Falando em Paulo Freire, amanhã seria seu aniversário. Olha só que bacana. Aniversário do Paulo Freire. Aqui o Fernando Bai também está deixando uma mensagem: 20 anos de ditadura, 40 anos de transição, genial. Aqui essa mensagem eu já tinha lido. Bus, você também é editor da revista Cris, do caderno Cris, ou não? Sim. Você é o editor? Sim, claro. Eu queria que você falasse, porque você está responsável agora pela área de colaboração internacional no campo da saúde, né? No âmbito da Fiocruz. Exatamente. O que está sendo? Como é que está esse caderno? O caderno Cris, Cadernos Cris, é uma publicação da Fiocruz. Está sempre, você pode baixar gratuitamente no site da Fiocruz, né? Editado aqui pelo nosso querido Paulo Bus. O que está sendo discutido ali? Quais são esses pilares das questões internacionais agora no âmbito da saúde? Olha, o setembro é o início do ano político no mundo, não é? No ano político nas Nações Unidas, do ano político do Conselho de Direitos Humanos, em todos os aspectos. Então, este momento, esta semana, Conde, exatamente esta semana, e todo mundo que quiser assistir pode assistir num endereço chamado UN, o United Nations Web TV, UN Web TV, todo o discurso do Lula daqui a pouco, é só clicar na internet, UN Web TV, e entrar na programação ao vivo. Vamos assistir o Lula, podem assistir o Biden, tem tradução ao espanhol, ao inglês, ao português, o Lula vai falar em português. Então, este é um grande momento, essa semana chamada segmento de alto nível, em que os chefes de Estado estão lá debatendo todas as questões mais importantes do mundo. Nós vamos ter a presidência agora do Brasil no G20, isso é muito importante, porque as 19 economias mais ricas e a União Europeia configuram o G20, e o Brasil vai convidar para o G20, olha, você já... Tá vendo? Olha aí. Você não deixa passar, né? Já trouxe aí o acesso. Aí está o SDG, quer dizer, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a cúpula dos objetivos, o diálogo dos líderes. E agora, no diálogo dos líderes, o Lula vai falar, em nome do Brasil. Thank you very much. Aí. Eu vou colocar aqui sem som, enquanto você vai... Essa aqui é a cúpula, né? O Lula deve falar daqui a pouco? Deve falar daqui a pouco. Está marcado, acho que para 14h, uma coisa, daqui a pouquinho. Então, depois fala o Biden, né? Essa semana é uma semana muito importante. Depois nós vamos ter outra coisa importante nesse mês de setembro, vai ser a Agenda da Saúde das Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde reúne todos os ministros da saúde da região em Washington, onde ela fica localizada, e ali se discute o que os ministros da saúde das Américas vão fazer juntos neste e no próximo ano, lembrando que a Organização Pan-Americana da Saúde é hoje dirigida por um brasileiro de grande qualidade, um médico de Pernambuco, que foi presidente da Anvisa, foi um monte de coisa, Dr. Jarbas Barbosa. E nós temos grandes
expectativa, sobretudo para que nós tenhamos, caso, e assim nós sabemos que é uma questão de tempo, uma próxima pandemia, lamentavelmente, que nós estejamos prontos para receber essa pandemia com impacto menor de mortes do que tivemos com a Covid-19. Então, são grandes momentos desse mês de setembro, assim como no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, está se discutindo o grande tratado do direito ao desenvolvimento. É um projeto lindo e todos esses assuntos estão no nosso caderno. Por quê? Porque nós entendemos que a saúde não é apenas uma questão de assistência médica aos doentes. Isso é uma dimensão da saúde. A saúde tem a promoção, tem a prevenção, tem isso que eu falei, a assistência aos doentes, a reabilitação. Então, a saúde é um todo influenciado pela questão social, política, econômica e ambiental. E por isso o nosso caderno trabalha com todas essas dimensões que impactam a saúde humana e a saúde planetária. E uma das questões é o direito ao desenvolvimento. Quer dizer, os países que já se desenvolveram, eles precisam se comprometer, né, com a ajuda oficial para o desenvolvimento, que é um compromisso de 0,7% do PIB dos países ricos, em vez de gastar, como estamos gastando, 2,24 trilhões, vou repetir, 2,24 trilhões de dólares em arma por ano. O Instituto Sueco de Estocolmo, que estuda a questão de armas, mostra que o mundo gastou, o ano passado, 2 trilhões e 240 bilhões de dólares. Se gastasse um décimo disso para combater a fome, acabava a fome no mundo. 100 bilhões por ano, que eu nem sei, é menos de 1%, resolveria a questão do desenvolvimento sustentável. 100 bi por ano. Os países ricos são incapazes de reduzir, ao contrário, o gasto em arma está subindo escandalosamente. A Alemanha, que, por causa do nazismo, da Segunda Guerra, não podia reforçar suas forças armadas, foi liberado pela OTAN, está reforçando as forças armadas. E esses 2,24 trilhões de dólares, que hoje, inclusive, o G77 já falou disso na Assembleia das Nações Unidas, este dinheiro poderia ser aplicado na paz, no desenvolvimento, em vez de fazer uma metralhadora, fazer uma geladeira para que uma mulher na África pudesse guardar a comida que não estragasse para o seu filho, guardar o leite da cabra que ela tem em casa. É o mundo da loucura. É um mundo completamente irracional, né? O Lula ele falou isso na Índia. Eu vi que vocês recortaram os discursos dele na Índia, né? Exato. E o papel do Brasil nesse momento. O Bus, eu quero aqui dar um spoiler do evento que vai ter hoje com você ao vivo, a partir das 17 horas, até para você convidar, para a gente convidar aqui o público. Olha que coisa bonita, ó. Novo BRICS, Geopolítica e Saúde, um debate no âmbito da SEBS, né? No canal da SEBS no YouTube. Paulo Bus, Lenaura Lobato, Carlos Fidelis e José Noronha. Fala um pouquinho do que a gente vai encontrar nesse evento aqui para a gente. Olha, a discussão é sobre a cúpula dos BRICS que aconteceram agora na África do Sul e que trouxeram mais 6 novos países para o BRICS, né? Além dos que já existiam, todos sabemos, né? O documento, os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora incorporaram-se Argentina, aqui da América, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes do norte da África e do Oriente Médio, e a Etiópia, que é a sede da União Africana, um dos grandes países da África. Com isso, este grupo ele
fica com 36% do PIB do mundo e mais de 40% da população, 42% do petróleo. E é um grande produtor de grãos e alimentos. Argentina, Brasil, Rússia são grandes produtores. China são grandes produtores de grãos, não é? E de novas tecnologias, computação quântica, robótica, inteligência artificial e também minerais, o lítio. A Argentina, China e Brasil têm grandes reservas de lítio, o manganês, o grafite, não é? São todos grandes riquezas que agora se começam a se concentrar nesse grupo que visa o desenvolvimento, o compromisso com o desenvolvimento global e que visa, de certa forma, também confrontar o poder monopólico unilateral dos Estados Unidos da América. Esta é a filosofia central. E em saúde, Conde, todos esses países são grandes produtores de vacina. A Fiocruz com Biomanguinhos, a África do Sul tem um laboratório, um instituto de produção de vacinas. A China é uma grande produtora, a Rússia tem o Gamaleya, instituto tradicional que vem desde as organizações do comunismo, do comunismo soviético. Então, a Índia é a grande produtora de medicamentos genéricos, né? E uma grande produtora de vacina. Então, nós vamos poder, no BRICS, com este centro de vacinas que foi aprovado pelos presidentes de BRICS há um mês atrás, criar condições para que nós nunca mais tenhamos o que tivemos, esse abocanhamento de toda a vacina, de toda a máscara, de todos os respiradores pelos países ricos que podiam pagar. Agora nós vamos ter BRICS tratando de harmonizar, de equilibrar a produção e o acesso aos produtos todos que sejam necessários para tratar, por exemplo, uma potencial pandemia que venha a nos afetar novamente. É uma grande iniciativa. Revolucionário, quer dizer, essa dimensão, né, não é só no âmbito econômico, ou político, né? Ou mas político, também no âmbito concreto colaboração da saúde. Entre cientistas e entre agências, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Que mundo que a gente está? Deu tempo de viver um mundo eletrizante mais uma vez, uma geração. A gente passou por maus bocados, Bus, mas agora, quem sabe, né? Não vai ser fácil, porque... Aos 74 eu estou renascendo de felicidade por um mundo que pode vir. Agora, nós temos que batalhar, gente. Nós temos que ter o pessimismo, aquela história do Gramsci, o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade, ao contrário. Nós temos que trabalhar com essa realidade, mas sempre de coração quente, sempre com o otimismo da vontade, que é o que nos move, apesar de muitas vezes o pessimismo, a razão nos impõe o pessimismo com essa loucura toda da geopolítica, mas nós temos que manter o otimismo da vontade. Paulo Bus, fico arrepiado de ouvir o Paulo Bus aqui. Querido, obrigado, viu? Desejo um excelente debate. Vou convidar todos aqui nas minhas redes também. Já coloquei no bate-papo, na tela, o debate que vocês vão fazer ali no YouTube da SEBS. E eu te agradeço muito a generosidade habitual da sua parte. E eu te agradeço também porque você é um craque de apresentador. A sua simpatia, o seu jeito. Eu tenho que aprender a ser menos enfático, talvez, e mais relax, que você vai... Você está super relax aqui. Aqui a gente está no nosso território, meu querido Bus. Obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigado pelas palavras aqui. Estou aqui lisonjeado. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um Giro das 11. Valeu, Paulo Bus!